Gente do céu, quanto tempo que eu não gravo aqui pro canal. Ai, que saudade que eu tava. Ai, ai, ai. Então tá, né? Então vamos retomar os vídeos, os conteúdos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E bora lá pro conteúdo desse vídeo. Esses dias eu vi uma frase numa rede social muito interessante de um outro psicanalista, eu vou deixar o nome dele aqui. Essa frase diz o seguinte: ela resume grande parte do sofrimento amoroso. Separar-se é fácil. Difícil é separar-se da fantasia que escolhe sempre o mesmo tipo de parceiro. Mudar de parceiro sem atravessar o próprio sintoma é trocar de objeto para viver o mesmo roteiro. Profunda, né? Eu sei que ela pode até parecer um pouco dura, mas vamos falar sobre isso? Hoje eu quero te explicar por que tantas pessoas terminam um relacionamento, começam outro e continuam vivendo exatamente a mesma dor. Ou pelo menos um pouco parecida, não é? Talvez você tenha terminado recentemente, talvez você esteja sofrendo porque alguém foi embora, porque você foi embora, mesmo gostando. Ou talvez você já tenha percebido que todos os seus relacionamentos parecem diferentes, mas acabam da mesma forma. Neste vídeo eu vou falar sobre o que acontece na mente durante um término e principalmente sobre aquilo que continua acontecendo depois que o relacionamento acaba. O término não machuca apenas o coração. Quando um relacionamento termina, muita gente acredita que está sofrendo apenas porque perdeu alguém que era importante, que se gostava. Mas, do ponto de vista da neurociência, acontece muito mais do que isso. O cérebro perde uma importante fonte de dopamina, de ocitocina, de previsibilidade e de segurança emocional. É como se um sistema inteiro, que durante meses ou anos regulava suas emoções, simplesmente desaparece. Por isso, tantas pessoas dizem, né? Parece que eu estou em abstinência, ai como dói, dá uma dor no peito. E, curiosamente, essa comparação não está totalmente errada. Muitos estudos mostram que áreas cerebrais relacionadas à dor física e ao desejo intenso também são ativadas após um rompimento amoroso. Por isso, não é apenas tristeza, entende? É um organismo inteiro tentando entender por que aquilo que lhe dava segurança deixou de existir. E quando existe baixa autoestima, presta atenção, a dor muda de forma. Existe uma diferença enorme entre perder alguém e perder a si mesmo. Uma pessoa com autoestima relativamente saudável, equilibrada, fortalecida, pensa: o relacionamento acabou, ok, foi doloroso, mas isso não define quem eu sou. E já uma pessoa que construiu a sua identidade através da aprovação e validação do parceiro, costuma pensar: ele ou ela foi embora porque eu não fui ou não sou suficiente. Percebe a diferença? O problema deixa de ser o relacionamento e passa a ser a identidade. A pessoa não sente apenas saudade, sente vergonha, fracasso, rejeição, incapacidade. É como se toda a sua história confirmasse uma antiga crença. Eu nunca sou escolhido ou escolhida. Eu nunca fui prioridade. Existe alguma coisa errada comigo.
E é aqui que o término deixa de falar sobre o presente e começa a conversar com feridas muito antigas. E a dependência emocional? Quando existe, gente, dependência emocional, o parceiro ou a parceira deixa de ocupar apenas o lugar de companheiro ou companheira. Ele ou ela passa a funcionar como um regulador emocional. Enquanto ele ou ela responde às mensagens, eu fico tranquilo ou eu fico tranquila. Enquanto ele ou ela demonstra amor, eu me sinto importante. Eu me sinto escolhida ou escolhido. Enquanto ele está presente, eu existo. E aí, quando a pessoa vai embora, parece que parte da identidade vai junto. É por isso que tantas pessoas dizem: eu não sei mais quem eu sou. Na verdade, elas nunca aprenderam a existir sem precisar do olhar constante do outro. E agora vem uma parte bem importante. Aqui entra uma ideia muito importante da psicanálise. Nós costumamos acreditar que sofremos porque escolhemos a pessoa errada. Não é verdade? Mas a psicanálise faz outra pergunta, nos traz outra reflexão. Por que justamente essa pessoa despertou tanto investimento emocional? Porque justamente esse tipo de pessoa. Freud percebeu que nós repetimos. Lacan aprofundou essa ideia mostrando que não repetimos apenas comportamentos. Nós repetimos posições subjetivas. Nós repetimos fantasias. Mas o que é fantasia? Não é imaginação. Fantasia é um roteiro inconsciente. É uma forma silenciosa de organizar os nossos desejos. Ela responde perguntas que nem percebemos que estamos fazendo. Tipo, quem merece o meu amor? Quem desperta o meu desejo? O que eu preciso fazer para ser amado, para ser amada? É por isso que algumas pessoas parecem trocar apenas o nome do parceiro, o rosto, a profissão, a cidade, a data de nascimento, mas continuam vivendo exatamente a mesma história. A mulher que sempre se apaixona pelo homem emocionalmente indisponível ou extremamente instável. O homem que sempre tenta salvar alguém. Quem sempre acredita que desta vez será suficiente para fazer o outro mudar. Perceba, o parceiro muda, a fantasia permanece. O inconsciente, gente, procura familiaridade. Aqui existe uma das descobertas mais desconfortáveis da psicanálise. O inconsciente nem sempre procura felicidade ou procura aquilo que é bom. Ele procura familiaridade. Aquilo que nós conhecemos desde cedo parece seguro, mesmo quando nos machuca. Se uma criança aprendeu que precisava implorar por atenção, é bem possível que na vida adulta sinta um enorme fascínio, justamente por pessoas difíceis de conquistar. Se cresceu acreditando que precisava merecer amor, talvez escolha parceiros diante dos quais precise provar o seu valor o tempo todo. Não porque goste de sofrer, mas porque aquilo parece estranhamente conhecido. Foi aquilo que ela aprendeu. O sofrimento pode ser doloroso,
mas o desconhecido assusta ainda mais. Por isso, gente, mudar de parceiro não basta. É exatamente por isso que eu gosto tanto daquela frase do início. Acho ela bem instigante. Separar-se é fácil. Difícil é separar-se da fantasia que escolhe sempre o mesmo tipo de parceiro. Enquanto a fantasia permanece intacta, o risco da repetição é enorme. Você muda de parceiro, mas continua vivendo o mesmo roteiro. Apenas troca os personagens. E depois de algum tempo, você começa a dizer: meu dedo é podre. Talvez não seja. Talvez o seu sofrimento esteja sendo guiado por uma bússola afetiva construída muito antes de você conhecer qualquer um desses parceiros. Talvez a pergunta mais importante depois de um término não seja: como eu faço para esquecer essa pessoa? Mas sim, o que essa história revela sobre mim? Não para você se culpar, veja bem, isso jamais, ok? Porque quem trai, quem manipula, agride ou humilha é responsável pelos próprios atos. Mas existe uma responsabilidade que é exclusivamente nossa. Conhecer aquilo que ainda nos faz repetir. Porque relacionamentos terminam, mas padrões continuam. E se eles continuam, a dor muda apenas de endereço. Ela encontra outra pessoa para ocupar exatamente o mesmo lugar. A terapia não existe para ensinar você a encontrar alguém perfeito, se é que existe, né? A terapia existe para que você deixe de precisar repetir a mesma história até aprender aquilo que essa história tenta lhe mostrar. Quando você atravessa o próprio sintoma, ou seja, pensa sobre ele, fala sobre ele, muda algo muito profundo. Você não muda apenas quem escolhe, você muda quem você é dentro da relação. E quando isso acontece, o amor deixa de ser uma tentativa desesperada de preencher uma falta. O amor passa a ser um encontro entre duas pessoas inteiras, capazes de amar sem abandonar a si mesmas. Legal, né? A terapia, gente, é valiosíssima. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like e escreve aqui nos comentários: eu quero interromper o padrão. Às vezes a transformação começa exatamente quando nós deixamos de perguntar por que o outro foi embora e começamos a investigar por que nós sempre escolhemos histórias que nos fazem sofrer. E se esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. E se você deseja compreender os seus padrões afetivos e construir relações mais saudáveis, será um prazer caminhar com você nesse processo terapêutico.